Esse ano, a gente está em 88% da área em seca. Então, é um começo muito ruim, é um começo dramático. Isso é ruim para esse produtor, mas é ainda pior para a cadeia brasileira. A gente espera que o dezembro 6 tenha uma reação importante. O produtor deve estar pronto para aproveitar essa possibilidade. E é importante, deixa pronto, porque Noé construiu a arca antes de começar a chover. Depois que começou a chover, aí fica muito difícil construir navio, Priscila. Olá para você, uma boa tarde para você que está acompanhando aqui o Notícias Agrícolas, mais um boletim de mercado para você. Agora a gente vai falar sobre o algodão. Os preços do algodão voltam a subir na Bolsa com um contrato de maio 26, agora operando na casa dos 70 centavos por libra peso, nessa segunda-feira agora há pouquinho, refletindo aí uma combinação de fatores esses que a gente vai entender melhor com o consultor Peri Passotti Pedro. Ele que sabe tudo sobre algodão. Seja muito bem-vindo, Peri. Oi, Priscila, super obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar trabalhando junto aqui no canal. Obrigado, eu que agradeço. Peri, o que está por trás desse movimento mais recente de valorização do algodão? Duas coisas acontecem quase que ao mesmo tempo. Então, o USDA está trazendo, através do seu monitoramento climático, a pior condição de início de safra nos Estados Unidos como um todo, particularmente no Texas, dos últimos 10 anos. Então, se a gente pega de 16 para cá, né, contando esse ano são 11 anos, nós tivemos 5 anos em que os Estados Unidos, a área de algodão, teve a sua área de seca, nesse exato momento, na semana anterior ao começo do plantio, abaixo de 10%. E nos outros 5 anos, foi entre 30% e 60%, que são considerados anos ruins. Esse ano, a gente está em 88% da área em seca. Então, é um começo muito ruim, é um começo dramático, como a gente não vê há muitos e muitos anos nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira parte dessa subida de preço. A segunda parte é a Operação Epic Fury, a operação e, logicamente, o fechamento do estreito. Então, se a gente olha a safra que está sendo colhida agora, que é precificada no dezembro 6, antes do ataque ao Irã, do início dessa guerra, nós tínhamos o algodão na casa de 69,50, 69,70. O Z6 pulou para 74,70, hoje quase 75 centavos. Isso é uma subida de 7%. Então, esses dois fatores, principalmente o fato da guerra do Irã e da incerteza por trás da guerra do Irã, a gente não sabe, é uma guerra que começa para durar 3 dias, passa a durar algumas semanas, de repente nós podemos atacar durante muito, muito tempo. Ontem foi dada uma declaração que deve durar mais 4 semanas. Então, o fato da gente não saber o que vai acontecer com o preço do petróleo no médio e longo prazo, e essa incerteza, depois de uma semana, 2, começa a se refletir também no algodão. Então, esses são os dois fatores principais que estão guiando o preço do algodão no curto prazo. Uma seca muito grande nos Estados Unidos, pré-plantio, importante entender, isso pode se reverter, e também uma expectativa de manutenção de preços altos no petróleo. Peri, o mercado ele costuma antecipar um pouco os problemas climáticos, né? A gente não antecipa uma guerra, né? Mas a gente consegue antecipar um pouco essas questões climáticas. No caso da safra americana, o que hoje é risco e o que já virou perda potencial na sua avaliação? A gente faz um estudo bem compreensivo aqui, tentando entender não só aonde estavam esses índices de seca nos últimos 11 anos, mas também o que aconteceu com eles, né, nos piores anos. Então, apenas em 2 anos você teve uma recuperação muito forte. É normal que essa seca se reduza nos próximos meses. Obviamente, eles plantam quando chove mais. A pergunta é o quanto dessa redução vai ser capturada. Nós tivemos um primeiro relatório de intenção de plantio nos dias 18 e 19 de fevereiro, e esse relatório mostrou uma intenção de redução de área nos Estados Unidos de 3,5%. Amanhã,
um dia muito importante. Amanhã vem um relatório que agora ele não é de intenção, ele é de pesquisa do USDA entre os produtores de quanto realmente eles vão plantar ou estão plantando. E existe uma expectativa muito grande de entender o quanto isso deve cair. O mercado espera algo entre os 3,5% do último relatório ou até um pouco mais, chegando a 5%. Se o relatório demonstrar uma queda maior do que essa, existe um potencial, sim, para que o preço de curto prazo, se tudo der certo, o dezembro 6, que é onde grande parte da safra atual, que só foi vendida 59%, ainda tem 40% para ser vendida, né, dessa safra que a gente está plantando agora, a gente espera que o dezembro 6 tenha uma reação importante, o produtor deve estar pronto para aproveitar essa possibilidade, não só com vendas diretas de preço fixo, mas principalmente com derivativos, que têm se mostrado muito atrativos nos últimos 2 anos, possível. Você falou um pouquinho sobre o petróleo, né, Peri? O petróleo mais caro, ele pode, de alguma forma, limitar a demanda do algodão, se não agora, a longo prazo, juntando ainda a guerra, isso pode ficar mais difícil? No curto prazo, ele é um produto concorrente do algodão, né? A gente chama de produto substitutivo em economia. Então, o algodão, ele luta contra as fibras sintéticas. Toda vez que alguém vai vender um fio de algodão, vai fazer uma roupa de algodão, tem alguém que vai comprar a fibra sintética. Isso aconteceu de uma maneira muito acentuada entre os anos 2000, 2010 até 2015. De 2015 para 2025, mais ou menos, ele se estabilizou, mas ainda é um concorrente nosso que a gente está de olho. Por exemplo, houve uma alteração no imposto de importação de poliéster no Brasil, no mês passado. Isso faz com que o fio sintético entre no Brasil mais caro, pelo menos os 70% desse fio que não são produzidos aqui. Isso automaticamente faz com que o mercado interno reaja, pagando mais pelo algodão internamente. Lá fora é mais ou menos parecido. Então, no curto prazo, o preço mais alto de petróleo ajuda bastante o algodão, porque justifica um preço maior no fio e isso acaba espirrando no algodão de uma maneira ou outra. No médio prazo, um preço mais alto de petróleo significa menos poder de compra para a população mundial, mais inflação para a população mundial, e o algodão é um produto que tem uma elasticidade de renda da demanda alta, portanto, quando a demanda cai, a renda cai, a demanda cai também. Então, no médio prazo é ruim para o algodão, porque a recessão é a maré que baixa todos os barcos. Então, todos os produtos são afetados, mas principalmente os produtos que a literatura chama de produtos de luxo, né? Produtos cuja compra pode ser postergada, ao contrário do que acontece com a soja. Então, preço de petróleo no curto prazo ajuda, o produtor tem que estar de olho e tem que estar preparado para aproveitar essas oportunidades quando elas acontecem, mas no médio e longo prazo é ruim para todo mundo, precisa, não tenha dúvida. Peri, na virada de safra, os preços estavam pressionados, né? O mercado, na sua avaliação, ele errou naquela leitura ou houve alguma mudança real nos fundamentos do editão, tendo em vista que a gente também está num período de guerra, né? Perfeito. O mercado naquele momento ele precificava uma demanda pior. Hoje, o gargalo do preço do algodão ele não é oferta. Nós analistas a gente tende a olhar mais a oferta porque ela costuma mudar mais rapidamente no curto prazo. Um furacão, um problema climático, uma chuva de monções faz com que a oferta varie bastante no curto prazo. Nos últimos 3, 4 anos a gente teve que aprender a olhar a demanda mais do que a oferta. E para entender demanda no algodão, você tem que entender o que está acontecendo na economia nos dois principais consumidores de têxteis no mundo, que são Europa e Estados Unidos, e no principal consumidor de algodão, que é a China. Então, olhando esse pessoal junto, o que o mercado estava precificando era realmente uma demanda pressionada. E com demanda pressionada, é difícil você fugir de preço pressionado. Nós tivemos muita sorte nos últimos 3 anos, porque o crescimento da exportação brasileira coincidiu com uma redução na exportação dos Estados Unidos. Isso foi muito bom, isso fez com que nós conseguíssemos manter os preços, ainda que baixos, num patamar que justificasse o aumento e a continuidade dos investimentos do algodão no Brasil. Os custos diretos conseguem ser pagos, os indiretos não. Então, no médio prazo,
isso não se sustenta, Priscila. A gente precisa que isso realmente reaja para justificar a produção brasileira. Isso posto, o mercado anterior estava precificando uma demanda mais baixa. Nesse momento, essa pequena reação, ainda é uma reação tímida, mas muito bem-vinda, que não me entendam mal, ela vem exatamente por consequência desses dois fatores. Petróleo mais caro, clima pior nos Estados Unidos. Peri, petróleo mais caro, clima ruim dos Estados Unidos e ainda vem uma preocupação que geralmente tem, que são as pragas, né? Tem alguma que está te preocupando no momento? Toda vez que o preço do algodão está pressionado, eu tenho muito medo, e eu falo isso para todos os produtores, de uma doença, uma praga em específico, que é o pulgão, a mosca branca, que acabam resultando na caramelização do algodão. A caramelização do algodão é um fungo que cresce no algodão, de difícil detecção. No Brasil, a indústria nacional vai, checa e já te avisa que está com isso, então ela nem pega, mas no exterior isso não acontece. A gente exporta esse algodão chega lá no destino, e lá no destino, o industrial coloca no seu processo industrial, e isso faz com que toda a linha de produção dele pare. Então, acontece de uma maneira rara, mas as poucas vezes que acontece, o efeito que tem naquela região inteira de produtores, de consumidores de algodão brasileiro, é muito negativo. Você volta lá daqui a 3, 4 anos e alguém te fala, não, mas há 4 anos o meu vizinho teve um problema com caramelização com algodão brasileiro. Então, como sendo, entre as coisas que eu fiz na minha carreira, uma delas foi promover o algodão brasileiro e vender o algodão brasileiro em Taiwan, na Coreia do Sul, na Turquia, enfim, a gente pegava o avião, ia lá, conversava com as fábricas. Eu tendo a te dizer que esse é talvez o pior problema de qualidade e a maior ameaça à reputação do algodão brasileiro nesse momento. E para mim o grande problema é que ele não afeta a produtividade. Então, se você só olha do ponto de vista de campo, de produtividade de resultado, com preços baixos, ele é um ponto que o produtor que está começando a plantar ou que não tem experiência na área, ele vai e corta esse combate e ele não sente reflexo realmente na sua produtividade. Ele vai sentir reflexo, sim, é na sua reputação, é daqui a 6, 7 meses, quando esse algodão chegar no consumidor final. Isso é ruim para esse produtor, mas é ainda pior para a cadeia brasileira, que precisa dessa reputação, tem crescido, tem feito um trabalho espetacular em conjunto entre a ANEA, a Brapa, as associações, a Apex ajudando, inclusive com escritórios no exterior para promover o algodão brasileiro, e tudo isso fica sob ameaça quando você tem esse tipo de problema. Então, essa é a condição que mais me preocupa e eu peço encarecidamente que os produtores prestem muita atenção em mosca branca, pulgão, controlem até o fim do ciclo, não deem entrega. Eu sei que é difícil, existem regiões do Brasil que é pior ainda, mas não pode negligenciar, pessoal. Tem que bater duro até o final, em prol da nossa reputação, em prol do basis e da valorização do algodão brasileiro, que tem ido muito bem até aqui. Falando, inclusive, para o produtor rural, Peri, você falou agora da praga, né? Existe algum indicador, um sinal que o produtor brasileiro ele deveria acompanhar agora para entender um pouco sobre a sustentação dessa alta que está acontecendo agora no mercado? Perfeito. Então, esse relatório que sai amanhã vai ser um relatório bastante importante no curto prazo. A gente precisa entender para onde vai a área dos Estados Unidos. Não deveria ser assim. Os Estados Unidos hoje são o segundo maior exportador do mundo, em números absolutos, ele não tem toda essa importância. Mas, do ponto de vista de preço, acaba assumindo uma importância desproporcional maior do que deveria. Exatamente porque a bolsa é lá e é lá que os produtores entregam. Só lá pode entregar o algodão. Então, Nova York responde mais que proporcionalmente ao que acontece com a área dos Estados Unidos, e amanhã vem um relatório super importante. Então, vamos olhar, mas não deixa para amanhã. Hoje, amanhã vai sair à tarde, hoje ou amanhã de manhã, conversa com seu consultor, conversa com o seu corretor, conversa com a gente, se for o caso, e tenta entender, peraí, se esse mercado subir, minha posição está dessa maneira, eu vendi tanto a tanto, minha média está essa.
O que eu devo deixar pronto para poder aproveitar uma alta se ela ocorrer? Esse é um momento bom para aproveitar essa alta. Então, o pessoal que segue a gente nas mídias dos nossos canais, eles têm essa pergunta quase toda semana. Peri, o que tem que estar pronto? E é importante, deixa pronto, porque Noé construiu a arca antes de começar a chover. Depois que começou a chover, aí fica muito difícil construir navio, Priscila. Ainda nesse ponto, para a gente finalizar nosso boletim, olhando para os próximos meses, Peri, quais os principais pontos de atenção que pode mudar aí a direção dos preços do algodão? Você falando que não pode deixar para depois, dar uma olhada agora e tal, o que você, na sua avaliação, pode acontecer para os próximos meses? No curto prazo, a gente vai estar olhando o preço de petróleo e safra dos Estados Unidos, principalmente, tá? Daqui a um mês e meio, dois, eles vão começar a plantar agora, deve terminar de plantar em 30 dias, 40 dias, aí a gente começa a ter o que a gente chama de mercado climático, weather market. Então, aí a gente passa a monitorar com lupa, né, o clima lá nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia, na China, todos os países do hemisfério norte, que é onde a maior parte disparada do algodão é plantada. Mas, para esse momento exatamente, eu olharia o que vai acontecer com a guerra, o que acontece com o Estreito de Hormuz, que por mais que se diga, não existe uma estratégia de saída clara, a não ser que haja uma negociação, uma capitulação por parte do governo dos Estados Unidos, não parece que estão com vontade de fazer isso. E, em terceiro lugar, o que acontece com o clima dos Estados Unidos. No médio e longo prazo, economia mundial. O que vai acontecer com inflação mundial, com PIB mundial e, consequentemente, com o poder de compra de países, principalmente de países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos. No médio prazo, esse pessoal tem que recuperar seu poder de compra, que ainda está pressionado desde de 22, e a recuperação desse poder de compra é o que vai fazer com que a nossa demanda aumente e, finalmente, a gente passe a ter preços maiores, mais altos, mais remuneradores, de forma consistente. Curto prazo, petróleo, Estados Unidos. Médio prazo, clima de todos os países do hemisfério norte e situação da economia mundial, inflação e PIB. É isso que vai determinar o preço do algodão nos próximos 2, 3 meses e depois disso, nos próximos 12 meses. Sim, é aí que o produtor tem que estar olhando. Bom, você já falou um pouquinho sobre o relatório do USDA que vem amanhã, né? Se quiser complementar mais alguma coisa para a gente finalizar, a gente espera que esse relatório venha de forma positiva para o produtor rural, né? Ah, estamos todo mundo aqui na novena, viu, Priscila? Mas tirando a novena, a gente não pode controlar o vento, a gente só controla as velas do barco. Então, esse produtor do Brasil, que é o melhor produtor do mundo, que tem as melhores máquinas, as mais bem utilizadas, que tem a maior tecnologia de fertilidade, que tem uma produtividade espetacular, que tem escala e que conseguiu isso investindo em tecnologia dentro do campo e sendo inovador, esse produtor tem que investir agora em tecnologia fora da porteira de comercialização. Então, o próximo passo, a próxima fronteira não é o drone, é o que ele faz com esse produto que está terminado. Nós lutamos por 2, 3, 4, 5% a mais de produtividade no campo e tem que lutar mesmo, mas existem ferramentas tão boas quanto para você ganhar 5, 10, 15% a mais na venda do seu algodão, que é tão importante quanto. No fim do dia, o que você precisa é do resultado final do teu faturamento e do teu lucro, e não da produtividade. A produtividade é um passo super importante no meio do caminho. Então, tente se informar melhor, tente investir em tecnologia da mesma forma que você investiu para ser o melhor produtor do mundo, seja também o melhor empresário, o melhor vendedor de algodão do mundo. Esse é o nosso ponto cego, é onde a gente precisa trabalhar nesse momento, Priscila, porque a volatilidade não vai acabar, ela não vai embora. O algodão, ele trabalha historicamente com algo entre 22% e 25% de volatilidade no ano, então, num ano normal, você pode, que a sua receita seria 100, você pode vender por 80 ou você pode vender por 120. Essa diferença de 40 vai depender de quanto você conseguir capturar as oportunidades no momento certo, da maneira certa, com o derivativo certo. E é isso que eu entendo que o produtor deve investir no curto prazo. É isso que vai fazer a próxima grande diferença, não só para o produtor, mas também para o algodão brasileiro como um todo.
Peri, agradeço demais a sua participação aqui no Boletim NA de hoje. Fica à vontade para vir quando quiser para falar um pouquinho mais de algodão, porque eu sei que você é o cara do algodão, tudo que referente ao algodão é o Peri que está sempre a postos aí e que tem todas as informações. Peri, Obrigado, Priscila. Sempre um prazer trabalhar com vocês. A gente se sente em casa e sempre que precisar é só levantar a mão direita, a gente vai estar aqui, tá bom? Grande tá abraço, joia. super semana. Obrigada, Peri. E olha, mais um boletim NA agora, que termina esse momento, mas como eu sempre falo para vocês, continue com a nossa programação, porque a gente tem aí muitas informações sobre o agronegócio para você, produtor rural.